Boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui para fazer a apresentação trimestral do resultado do plano CD Eletrobras. Além da minha presença, tem também ao meu lado o Max, gerente de investimentos, e aqui do outro lado, lado esquerdo, o Arthur, analista de investimentos. Nós vamos passar pelos seguintes pontos: cenário macroeconômico, falar como está a alocação da carteira do plano CD Eletrobras, depois vamos falar da seleção dos investimentos e, por fim, da rentabilidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês vão mandando, a gente vai olhar no final da apresentação, a gente olha as perguntas e tenta responder, é claro, aquilo que couber. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a apresentação sobre o cenário macroeconômico que eu vou fazer. No cenário macroeconômico, a gente divide em duas partes: a parte do mundo e a parte Brasil. A parte do mundo tem esses 6 pontos, que hoje são o foco principal da nossa preocupação. Então, tem a reversão de expectativa dos juros nos Estados Unidos, e o que levou as bolsas americanas a máximas históricas. Então, o S&P 500, né, que é o principal índice da bolsa americana, hoje está próximo da máxima histórica. Tem também uma mudança de crescimento na Europa, um crescimento mais baixo na Europa. Tem o trade war, né? A gente tem visto reincidentemente o Trump fazer comentários ou aumentar a tributação de produtos chineses. A China crescendo menos ao longo dos últimos anos, e uma inflação também na China proveniente da gripe suína. A gripe suína que atingiu o rebanho chinês de porcos também tem um impacto significativo na economia chinesa. Então, no mundo, a gente vai falar principalmente desses pontos. E no Brasil, a gente vai mencionar a redução da taxa de Selic. Ela caiu de forma expressiva, a gente vai mostrar essa redução no último ano. A reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara, ela agora está no Senado, então já foi aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara, que foi muito positivo. O risco Brasil menor em relação ao risco dos emergentes. A gente vai mostrar essa queda e o comportamento do risco Brasil que tem acontecido. E, por fim, vamos comentar também sobre a recuperação econômica, que está ocorrendo de uma forma muito lenta, muito aquém das expectativas que existiam no final do ano passado. Bem, em relação ao que está acontecendo lá fora, a queda da taxa de juros americana, a gente vê nesse gráfico o S&P 500, o índice da Bolsa Americana, de verde, e a gente vê o título de 10 anos do Tesouro Americano, que é o Treasury de 10 anos, que seria a taxa de juros expressa anualmente para 10 anos, se você comprasse um título, né, de 10 anos, que é a linha azul. Como a gente pode ver, a linha azul caiu de forma expressiva, ela estava em torno de 3% no final do ano passado, a economia americana estava muito forte, os agentes econômicos acreditando que iria ocorrer um aumento da taxa de juros em 2019, quando chegou no início desse ano, em 2019, uma mudança, uma reversão das expectativas, a economia americana mais fraca, e isso fez com que os juros longos nos Estados Unidos caíssem de forma expressiva, vindo da faixa de 3% para 2,01% em 30 de julho, hoje estava 1,60%, 1,6% ao ano por um prazo de 10 anos. Quer dizer, uma queda bem expressiva, quase a metade do que se encontrava no final do ano passado. Isso tem a ver com essa mudança de expectativa de crescimento da economia americana. A contrapartida disso é que, como os juros caíram muito, você teve uma repercussão no preço dos ativos de risco. Então, a gente vê na linha verde a alta que ocorreu no S&P 500, ele saindo da faixa de 2.300, 2.400 em dezembro de 2018, batendo quase 3.000, chegou a bater 3.000. Em 30 de julho estava 2.980, um índice, quer dizer, 20% de variação, é uma variação expressiva para a Bolsa Americana. Essa queda de juros, esse menor crescimento da economia americana e essa queda de juros na economia americana, assim como também o menor crescimento da economia europeia, esse slide, o slide 6, né, nós temos aqui o crescimento, que seria a zona do euro, previsto em 2019, e o de 2020. Então a gente vê que há uma queda também do crescimento europeu, das expectativas de 2019 para 2020. Então a gente tem no mundo uma queda do
crescimento americano, temos uma queda do crescimento europeu e temos, nesse próximo slide, retratando o crescimento da China, que também tem uma queda, embora ainda crescendo 6%, que é um excelente crescimento, a gente vê uma queda também quando comparado com os últimos 10 anos. Então a gente tem um mundo crescendo menos, né, de uma maneira geral. Estados Unidos, Europa e China. Isso fez com que a taxa de juros no mundo hoje caísse em relação ao que era ano passado. Se a gente observar, já existe hoje no mundo alguns países com taxa de juros negativa, o caso do Japão, o caso da Alemanha, o que deve até provocar um fortalecimento do dólar, que é o que a gente tem visto, né? Se eu tenho um país, que é os Estados Unidos, que tem um crescimento maior e uma taxa de juros maior, a tendência é que ele atraia capital e, portanto, o dólar se fortaleça em relação às outras moedas. Independente disso, a taxa de juros nesse mundo com menor crescimento, ela também é menor. Como a taxa de juros ela tem sido menor, isso faz com que haja uma sobra de capital para o resto do mundo, a procura por ativos com mais risco. E nesse caso, os países emergentes, que é o slide 8, a gente vê uma queda do risco dos países emergentes de uma maneira geral e mais acentuado uma queda do risco Brasil. A linha verde é a queda do risco, mede o risco dos países emergentes, que é o CDS, é uma medida de risco, utilizada, negociada, você pode negociar e comprar o CDS, de 5 anos, e a gente vê que no final do ano passado, os países emergentes, a média estava em torno de 250 pontos, e hoje a gente está falando em 30 de julho, em 160, uma queda expressiva. Em relação ao risco Brasil, o Brasil acompanhou esse movimento também, mas também teve a própria característica da própria economia brasileira e a própria situação do que ocorreu com a gente. Então a gente vê, no ano de 2018, duas corcovas no risco Brasil aumento em relação ao risco dos países emergentes. Então, por exemplo, em junho de 2018, a gente vê que a linha azul subiu muito mais do que a linha verde, e também em meados de setembro a gente vê esse movimento do risco Brasil também descolando do risco dos países emergentes. Então, em junho, foi a greve dos caminhoneiros do ano passado que provocou esse aumento expressivo do risco Brasil em relação aos países emergentes. E em setembro foi o processo eleitoral. Naquele momento, nós tínhamos o Bolsonaro na frente das pesquisas. Quando foi declarado o apoio ao Haddad, ele subiu de forma expressiva nas pesquisas. Isso fez com que o receio de que uma eventual vitória do Haddad pudesse provocar um problema maior no Brasil. Então o risco Brasil chegou a 300 pontos naquele momento e foi significativa a elevação de risco, principalmente quando a gente compara com a linha verde. Então a gente vê que tiveram esses 2 pontos fora da curva. Após a eleição do Bolsonaro, que tem uma política econômica liberal, quer dizer, tem um ministro que é pró-mercado, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, em que fala em reforma, fala em contenção do tamanho do Estado e etc., a gente vê uma queda expressiva do risco Brasil, e aí até mais forte do que no resto do mundo, aliás, no resto dos países emergentes. Então a gente sai da faixa de 300 pontos de risco para 127 em 30 de julho, uma queda bem mais expressiva do que a queda dos países emergentes como um todo. Tá ok, mas o que está acontecendo no Brasil então? Quer dizer, esse é o cenário de mundo. Mundo com menor crescimento econômico, uma menor taxa de juros, sobra de recursos para países mais arriscados, países emergentes, ativos com mais risco. E o Brasil? Como é que o Brasil está nesse cenário? Então, o Brasil, aqui nós separamos as 4 principais variáveis macroeconômicas: crescimento, que seria o PIB, inflação, taxa de juros e a situação fiscal brasileira. E quando a gente olha, por exemplo, o crescimento do PIB, hoje está se prevendo um crescimento de 1,1, quer dizer, essa é a previsão da nossa consultoria, que é a MCM, mas hoje a Focus já prevê 0,8 de crescimento. Então a gente vê um crescimento muito tímido no Brasil para 2019, sendo que logo pós eleição, no final do ano passado, se previa um crescimento em torno de 3%.
Então, o que se verificou foi uma mudança muito forte das expectativas relacionadas ao crescimento econômico brasileiro. Você tinha algo em torno de 3%, hoje a gente está falando em torno de 0,8% a 1%. Sendo que tem um agravante, a gente está falando de um crescimento que, se ocorrer essa magnitude, vai ser basicamente no segundo semestre, já que no primeiro semestre você teve um zero de crescimento. Hoje se acredita que a liberação do FGTS e a aprovação da reforma da Previdência, assim como também outras reformas que estão sendo encaminhadas para o Congresso, possam reverter esse baixo crescimento ou pelo menos ajudar na economia como um todo. Em 2020 se prevê uma melhora, prevê 2,20, você entraria numa situação um pouco melhor, as expectativas são um pouco melhor para 2020. Entretanto, não é trivial essa melhora da economia brasileira, que é muito difícil, uma vez que, se a gente olhar, por exemplo, do lado da demanda, né, que a gente seria gasto público, o gasto público não tem como ser feito, investimento é muito baixo, também tanto do ente público quanto do ente privado, né? As empresas estão com capacidade ociosa, as famílias estão endividadas, então a gente também não vê uma pujança do consumo. E o setor externo, como a gente está vendo, tem, pelo contrário, embora o Brasil esteja com um excelente balanço comercial, algo projetado na faixa de 50 bilhões de dólares por ano, nós somos ainda um país muito fechado e a tendência é que isso não vá puxar a economia de forma expressiva. Então, o crescimento é uma variável macroeconômica que é difícil de desenrolar, depende muito da confiança da sociedade, dos agentes econômicos, então não é fácil, mas está se prevendo uma melhora para 2020. Com esse baixo crescimento, você acaba também tendo uma baixa inflação, quer dizer, nós temos hoje uma inflação para 2019 abaixo da meta, a projeção para 2020 também abaixo da meta, uma economia com pouco crescimento e, portanto, um consumo também baixo, investimento baixo e um pouco impacto na inflação. Com a inflação baixa e um crescimento baixo, você abre um espaço expressivo para a redução mais forte da taxa de juros, que foi o que a gente viu nesse primeiro semestre. Então a gente vê que a taxa Selic, ali embaixo, a projeção hoje é que chegue a algo em torno de 5,25 no final do ano, ou mesmo abaixo disso. A Focus, né, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, com vários agentes econômicos, né? Ele é uma pesquisa feita pelo Banco Central com vários agentes econômicos, divulgada toda segunda-feira, já prevê uma taxa de juros no final desse ano em torno de 5%. Algumas instituições já prevêem 4,75%. Quer dizer, você tem um baixo crescimento, uma baixa inflação, se abre espaço para uma redução mais expressiva da taxa de juros. Mesmo em 2020, você vê um aumento da taxa de juros em relação a 2019, né? 5,25% para final de 2019, e final de 2020, esse maior crescimento econômico que você teria, faria com que você fizesse um pequeno aumento da taxa de juros. Agora, a questão fiscal, ela continua ruim, né? Ela está melhor do que estava, com a aprovação da reforma da Previdência, que ainda não passou no Senado, mas tudo indica que vai passar. Você melhora a situação fiscal, né? A gente está falando aí 930 bilhões a menos de gasto público no decorrer de 10 anos. Agora, essa melhora ela não vai ser suficiente para deixar as contas superavitárias. Então, você ainda tem que fazer mais coisa para poder melhorar a situação das contas públicas. De modo que, por esse motivo, a gente manteve ali o sinal de polegar virado para baixo, porque a gente acredita que ainda terão que ser feitas outras medidas. Uma delas é a reforma tributária, a outra é a questão da reforma do Estado, se fala em várias privatizações. Então, seria uma outra possibilidade para tentar melhorar os números fiscais do governo. No slide 10, a gente botou só o que ocorreu com a taxa Selic, as expectativas do relatório Focus, que eu havia mencionado, desde o ano passado, final do ano passado, até esse ano. Então, quando a gente olha para 2019, a gente vê que é a linha azul, né? A gente vê que no final do ano passado, os agentes acreditavam que o Brasil ia ter um melhor crescimento,
E esse melhor crescimento faria com que a taxa de juros no final de 2019 ela viria a ser de 8%. Ela 6,5%, ela subiria para 8%. Então é isso que a gente pode observar na linha azul. À medida que o tempo vai passando, essa linha azul, que é a projeção da Selic para o final de 2019, a gente vê que ela vai caindo e chega, hoje ela já está em 5%. Esse aqui é o penúltimo relatório, o último relatório já sai com a Selic, a taxa de juros, né, básica da economia, projetada para o final de 2019 em 5%. Então ela saiu de 8% no final do ano passado, a expectativa para dezembro de 2019, no final do ano passado, era uma Selic em 8%, e agora essa mesma Selic, hoje projetada para o final desse ano, é de 5%. Para mostrar como a economia ela não se recuperou e isso não teve impacto também, menor ainda na inflação. Quando a gente olha para 2020, a gente já vê esse impacto a partir de março ali, ó. A projeção era também em torno de 8%, a gente está vendo já uma queda expressiva das expectativas dessa taxa para 2020, e aí chegando no final de 2020, 5,5%. Também uma taxa bem baixa, são menores taxas históricas que o Brasil já teve, também muito baixa. Aqui é bom fazer uma colocação, que é a questão essa taxa é a taxa como a gente aplica, né? Quando a gente vai no banco e faz um investimento que o cara me dá 100% do CDI, é muito parecida com essa Selic, com essa taxa, então quer dizer que você vai ganhar, se ela ficar em 5%, você vai ganhar 100%, vai ganhar 5% durante um ano. Não é a taxa para o comércio nem para a indústria, que são muito mais altas, porque tem toda a questão tributária e tem também o spread bancário. Então existe uma preocupação hoje da autoridade monetária, né, do Banco Central, com relação à questão do spread bancário e toda a discussão do Open Bank, para ver se a gente consegue reduzir essa taxa de juros que hoje ela está muito baixa do ponto de vista do investidor, e quando a gente olha do ponto de vista do tomador, ela é extremamente alta ainda e elevada, ela praticamente não caiu, mesmo levando em consideração essa redução que ocorreu na taxa do último ano para cá. Então existe uma preocupação para reduzir esse spread bancário, tentar reduzir a taxa entre a taxa básica da economia e a taxa em que o comércio e a indústria captam recurso para os seus negócios. Em 2000, a taxa atualmente está 6,5%. A taxa atualmente é 5%. A Selic é 6%. 6%, né, que está aqui, é a linha verde, caiu de 6,5% para 6%. E ainda seria uma redução ainda mais expressiva até o final do ano. Bem, eu vou passar a palavra para o Max, que vai falar um pouco da alocação dos planos, como é que está a alocação em renda fixa, renda variável, e vai entrar um pouco na... Tá bom assim. Então, falando primeiro dos investimentos de forma consolidada, né, um ponto para destacar é que com a valorização dos ativos desse semestre, a Eletro chegou a um patrimônio de praticamente 5 bilhões no acumulado, né, de todos os planos. Esse gráfico aqui, a gente consegue comparar o fechamento do ano com o primeiro semestre, não, até julho, na verdade, e a gente percebe que a renda variável ganhou espaço nisso, até pela própria valorização da Bolsa, né, e também por alguns aportes que a gente fez na renda variável. A gente tirou um pouco de recurso da renda fixa e levou para a renda variável. E você consegue enxergar isso na parte mais escura do gráfico, né, que em dezembro era 76%, e agora passou a 74,7%. Então, parte disso também é uma transferência de recursos que a gente fez da renda fixa para a renda variável. Falando da renda fixa, dos planos, de fato, aqui, do plano CD Eletrobras, aqui a gente percebe um pouco mais essa variação, né? Como era consolidado aqui é só do plano CD. Então, a gente percebe bem que a renda variável ganhou um espaço nesses 7 meses do ano, em detrimento da renda fixa, né, que com essa queda de juros que o Luiz mostrou aqui, a Bolsa acabou tendo uma valorização, e até natural que os investidores busquem mais ativos de risco num cenário de baixo juros. Isso provavelmente vai acontecer nos próximos meses. O que a gente tinha no final do ano de previsão para esse ano, de retorno para esse ano para os segmentos, e o que está acontecendo de fato?
Quando a gente olha lá a renda variável, basicamente, os imóveis e empréstimos, e quando a gente olha lá no final do ano, a gente vê que a nossa previsão estava bem alinhada ao que estava sendo discutido num período, naquela época, né? Na renda fixa, houve uma mudança de cenário, né? E esse cenário, como o Luiz falou já, levantou vários pontos. O cenário externo se reverteu muito forte nesses primeiros 7 meses do ano. A gente tinha a expectativa de juros subindo nos Estados Unidos, né? Crescimento um pouco maior, e inflação também, obviamente. E o que a gente percebeu é que nesses primeiros 7 meses do ano, esse cenário ele se reverteu, na verdade. E isso fez com que os juros caíssem bem rápido, né? Tanto os juros de curto prazo, como ele mostrou a CDI e a Selic, como também os de longo prazo, né? Eu vou abrir carteira aqui daqui a pouquinho de renda fixa do plano CD e do soldado também, para ver o que a gente fez de mudança na carteira. Na verdade, quando a taxa de juros começou a ceder um pouco mais, lá no primeiro trimestre desse ano, a gente começou a zerar as posições de título NTNB na carteira, achando que o cenário externo realmente seriam de juros para cima ainda. E nesse primeiro trimestre mesmo, o próprio Banco Central americano começou a rever as suas posições, dado também uma pressão forte também dos investidores, do próprio mercado, numa linha contrária, de queda de juros. E isso acabou acontecendo agora, recentemente, e eu acho que o mundo inteiro sentiu isso, o mundo inteiro está com taxa baixa de juros. A gente tem hoje no mundo 15 trilhões de dólares com juro negativo, né? Basicamente, tudo com uma concentração disso na Europa. E isso afetou o mundo inteiro, então aqui também não é diferente, né? A gente acabou sendo afetado em parte por isso, acho que até uma boa parte no cenário externo afetou a gente aqui. E a parte interna também, com baixo crescimento, baixa inflação, não tem como manter uns juros muito elevados, né? Então, o que aconteceu com a carteira de planos CD e soldado aqui? O gráfico da esquerda está uma bola só azul, basicamente, é a posição de renda fixa hoje dos planos CD Eletrobras. No início do ano, a gente tinha uma parcela de NTNB e conforme a taxa foi fechando e foi caindo, a gente foi zerando a posição. Até por entender que o cenário não era aquele de taxa caindo, sim taxa subindo. E como eu expliquei antes, o cenário se reverteu de forma muito rápida, né? E os juros começaram a cair. Os juros caíram bem forte, tanto de curto quanto de longo prazo. Então a nossa carteira hoje é uma carteira bem mais de Selic, né, do que era no início do ano, o que vai fazer a gente nos próximos meses buscar ativos, não só a gente, mas o mercado de forma geral, ativos que tendam a ter uma rentabilidade um pouco maior, né? Obviamente, quando a gente fala em rentabilidade um pouco maior, a gente fala também um pouco mais de risco, seja ele risco de mercado, risco de crédito, que seja, mas nesse sentido, acho que de forma geral o mercado vai buscar isso. A gente, nas nossas carteiras, a gente tem aumentado um pouco mais no sentido de renda variável, né, como eu expliquei antes. Mas eu acho que dentro da própria renda fixa também vai ter uma variação de investimentos para mais risco. No gráfico da direita, que é o CD soldado, esse gráfico ele é um pouco diferente, porque a parcela escurinha, NTNB, essa parcela ela não variou tanto assim, porque é uma parcela de títulos que está marcado na curva e ela não varia a taxa de juros como o mercado varia. A taxa média dessa carteira é em torno de 6,30, 6,40, de taxa mais a inflação. O que causou no plano uma rentabilidade superior à do plano CD, né, dada essa carteira que está na curva. Mas é bom mencionar, né, que essa carteira tem a ver com o passivo. Sim, exatamente. Tem a ver com o passivo do plano CD soldado, que não existe no plano CD. No plano CD a gente não se deve fazer isso, né? As pessoas fazem até no mercado, um ou outro faz. Mas não é correto colocar um título na curva no plano CD, dado as entradas e saídas que tem no plano diariamente, né? Então isso complica um pouco, a gente chama de transferência de riqueza, não acha muito correto. O soldado é diferente porque ele tem uma parcela que já é dada, né? Essa parcela ela não vai sair do plano, ela está lá. Então ela não tem como ter uma variação muito grande de entrada e saída de recursos nessa parcela saldada. Por isso que tem essa carteira de NTNB lá, né? E que causa uma diferença na rentabilidade, obviamente, que eu tenho uma parcela que tem de R$ 6,30 mais os juros de mercado, é diferente de ter uma outra carteira que só tem juros de mercado, né? A parcela azulzinha mais clara do CD soldado é a mesma carteira dos CDs lá, né? Provavelmente nos próximos meses, também ali a gente deve buscar um tipo de retorno um pouco mais atrativo, obviamente um pouco mais de risco também, não um risco muito elevado, mas provavelmente um pouco mais de risco, né?
Aqui é a rentabilidade da renda fixa do plano CD, né? A gente traçava lá no início do ano uma rentabilidade na política de investimento de INPC mais 2,6 para a renda fixa, que daria 4,1 no nominal, e agora estamos em julho com 3,9, né? Um pouquinho abaixo da que estava prevista na política de investimento. E acima do CDI, aí, uma coisa próxima de 108, 109 CDI. Né? Então, assim, o cenário que eu estou falando aqui, na verdade, é um cenário dos próximos meses de juros, como o Luiz mostrou lá, tanto para esse ano ainda e para o ano que vem também, provavelmente, de juros baixos. Né? Então, a gente, como tem perfis de investimento desse plano, aqueles que estão no perfil de investimento super conservadores, ou que tem menos risco na carteira, que é o caso super conservador, tende a ter, de fato, um retorno menor neste ano e no próximo ano, provavelmente, também. Dado que os juros concentrados ali, mesmo que a gente coloque na renda fixa ativos de mais risco, a gente não vai colocar risco suficiente, nem retorno suficiente para que seja um retorno da carteira assim, atrativos de forma assim, bem alta. Né? Então é bem provável que tenha ainda os retornos baixos da renda fixa dos planos CDs, naqueles perfis mais conservadores. Aqui é o soldado, como eu falei antes, a rentabilidade dele é um pouco melhor, também a expectativa de retorno dele também é um pouco maior, dado aquela carteira de NTNB que ele tem que estar na curva. Então a gente tinha previsto para o ano um NPC mais 4,3 na política de investimento, que é igual a 5,1 nominal, e estamos com 4,9, um pouquinho abaixo ainda. Né? Mas é bem provável que esse título aqui, essa carteira do soldado, ela consiga chegar próximo ali do INPC mais 4,3, dado aquela carteira que tem um retorno bem atrativo. Né? Aqui é só a parte de risco, a gente tem colocado aos pouquinhos alguma coisa de risco na carteira de crédito. Esse gráfico aqui, esse slide, na verdade, é o risco de todos os planos. Então o plano CD saudável e o plano CD puro, eles compram também parte dessa carteira. E vai nessa linha que eu falei antes, né? Provavelmente vai colocar um pouco mais, tanto de risco de crédito quanto de risco de mercado, na carteira dos CDs aqui de renda fixa. Então isso buscando sempre um pouco mais de rentabilidade, né? Dado que a gente tem uma perspectiva muito pequena para juros de curto prazo, Selic ou CDI que seja. Então eu acho que a mensagem é mais ou menos essa, da renda fixa. Deixa eu interromper um segundo. Tem uma pergunta aqui embora fosse a ideia era a gente responder no final, mas como tem a ver com a apresentação que a gente está fazendo, eu acho que é importante esclarecer essa pergunta agora. Né? O Fábio Gino perguntou o que é CD CV e o que é CD saudado. Né? Por que tem essa diferenciação aqui das carteiras? Eu vou voltar um slide, né? Esse aqui. Eu vou começar aqui, aí fiquem à vontade para acrescentar. Quando a gente bota CD e CV, é que essa composição da carteira de renda fixa, ela é a composição que nós usamos para todos os planos CD puro, que nós temos Ceron, nós temos CV EPE, e temos o CD Eletrobras e o CV ONS. Então a carteira dos planos CVs e CDs da Eletros, administrado pela Eletros, tem a mesma composição, por isso que é CD/CV. Só fazendo a pequena distinção, a diferença básica entre um plano CD e um plano CV é que um plano CD ele não tem renda vitalícia e o plano CV ele tem uma renda vitalícia. Aí vão me perguntar, não, mas o CD Eletrobras tem renda vitalícia e tem o nome CD. Bem, isso é uma pergunta recorrente. Na realidade, quando o plano CD Eletrobras foi criado em 2006, não existia essa nomenclatura de CV. Então, como não existia a nomenclatura, ele ficou com o nome de CD Eletrobras. Mas ele é um plano CV, porque ele tem uma renda vitalícia para quem quiser. Hoje nós só temos 2 participantes na renda vitalícia. A opção do participante por renda vitalícia só pode ocorrer depois de 75 anos de idade, no plano CD Eletrobras, e se o participante assim optar por fazê-lo. E no caso nós só temos 2 participantes, o que dificulta fazer uma gestão de ALM, de comprar títulos longos para uma carteira. Porque se eu tenho uma carteira que é só CD e que ele pode migrar o tempo todo de perfil de investimentos e etc., né? Ele pode até sacar se ele for na ativa e perder o vínculo empregatício, etc., você acaba tendo uma carteira mais líquida
e mais vinculada ao CDI ou à Selic, que é o caso do plano CD/CV. O CD Saudado, ele é um plano, ele é um subplano do plano CD Eletrobras. Então o CD Saudado está dentro do plano CD Eletrobras para fins contábeis, fins de Previc, e lá dentro ele é segregado o valor aplicado no CD Saudado. Ele é um plano que ele, na realidade, ele é como se fosse um BD. Ali ninguém tem a rigor, o valor da reserva que está lá, que a gente administra, ele está aplicado por um casamento de fluxo de um benefício pré-definido. Então, o participante que migrou CD Saudado, porque ele teve essa opção apenas na época de migração, ele migrou aceitando uma renda por um prazo vitalício a partir de uma determinada data. Então a gente já sabe a partir de que momento ele vai começar a receber, ou ele pode começar a receber, e a gente já sabe até o período final. Então a gente consegue fazer um casamento de fluxo que a gente não consegue no plano CD Eletrobras. Então, respondendo para o Fábio, basicamente a diferença é que CD e o CV para uma carteira do plano CD Eletrobras, CD puro, o antigo CD puro que a gente mencionava, o CV ONS, o CV EPE e o CD Seron, eles têm a mesma carteira, e o CD Saudado é uma carteira de investimentos específica para quem está no plano com saldamento, parcela os seus recursos saudados. Então só fiz esse pequeno comentário para a gente poder caminhar. Então, só dando sequência aqui, então, então a mensagem da renda fixa é essa, né? A gente tem juros muito baixos e provavelmente nos próximos meses serão isso, dessa forma, e que provavelmente deve haver uma migração do próprio mercado, naturalmente, para ativos com mais risco. E como eu falei no início, a gente fez algumas previsões no início do ano para todos os segmentos. Eu acho que esse foi o segmento que a gente talvez tenha um pouco mais assim, de dificuldade de ter avaliado isso lá no início do ano, né? Sem renda fixa. Os outros, vou passar para o Arthur aqui, ele vai falar sobre renda variável. Esse sim a gente teve um pouco mais de assertividade, né? Esses segmentos. Depois eu respondo isso aqui. Tem outras perguntas, a gente vai responder no final, só para dar... Pode? Tá legal? Uhum. Para dar continuidade à apresentação. Bom, tratando agora da gestão de renda variável, a grande novidade que a gente tem em relação à última apresentação são os nossos 3 gestores novos, né? A AZQuest, a Constância e a Vinci Partners. A AZQuest e a Vinci Partners, elas têm uma gestão parecida, que é uma gestão um pouco mais de valor, com papéis não tão tradicionais na carteira. Inclusive, a AZQuest, no mandato, no regulamento dela, ela não pode ter os 10 primeiros principais papéis do Ibovespa. Então você vai ver que ela não tem Itaú, ela não tem Petro, ela não tem Vale. E assim, são 2 gestões que a gente contratou, já estão há 6 meses mais ou menos, há 4 meses mais ou menos com a gente, são gestões que estão indo bem. A terceira é a Constância, que ela tem uma estratégia um pouco mais quantitativa, que é de usar a base de dados para selecionar os papéis dela. Inclusive são papéis muito menos tradicionais do que os que a gente estava falando. A gente vê ali Sonai Sierra, Trisul, Alupar, Eneva. Então são papéis com um pouco menos até de liquidez. Mas a gente fez essa seleção, botou inicialmente 3% mais ou menos em cada um desses gestores. Os nossos 2 gestores que têm mais recursos realmente continuam sendo a Sharp, que está com a gente já há bastante tempo, e a Apex, que tem... esses 2 gestores têm uma gestão mais colada no IBX, com papéis um pouco mais tradicionais, como Vale, Bradesco, Itaúsa, Petrobras, B3. E a nossa gestão interna, que hoje está com 38% dos recursos, que é uma gestão que tem ido bem também. Essas 6 gestões elas estão ganhando do índice nesse ano. E isso tem dado uma rentabilidade muito boa para a nossa renda variável ao longo do ano, né? Você pode ver que esse ano o consolidado dessas gestões está fazendo 17,8%, enquanto a Bolsa, o IBRX, fazendo 16,9%, o que é um ganho já para o participante. Ano passado a gente já tinha conseguido entregar, no próximo slide, uma rentabilidade muito boa, 20,6% contra 15,4%,
que é 5% acima do peso do índice de ganho para o participante, né? Entrando agora mais na nossa parte final de rentabilidade consolidada como um todo, tem a parte da renda fixa que o Max já tratou, junto com a renda variável que eu mostrei aqui para vocês, com empréstimos e imóveis em parcela menor, que vocês viram lá no consolidado. Isso deu para os planos uma rentabilidade muito boa, vem dando até julho desse ano. A gente pode ver que o perfil agressivo está com 10,1%, o moderado 8,1%. O nosso perfil Eletros, a gente, como o Max falou, a gente comprou mais bolsa para ele, então ele está com mais bolsa hoje do que o CD puro conservador. Isso fez com que ele tivesse uma rentabilidade melhor que o conservador. E esses 4 perfis bem acima da meta atuarial, que foi 5,7 no período, e do que a gente havia previsto na política no início do ano, 4,7. Por último, o nosso perfil, o CD puro conservador, que é o que o Max falou, né? A maioria dele está em CDI, com um pouco de risco de crédito. Isso deu para a gente 4 contra 3,6 do CDI, mesmo assim foi uma boa rentabilidade, 110% do CDI. Então, eu acho que, como um todo, os perfis estão com rentabilidades boas em 2019. Próximo gráfico aqui a gente tem um histórico dos perfis. O melhor perfil foi o super conservador, porque desde julho de 2010, a Eletros fez essas compras e vendas de NTNBs que deram uma boa rentabilidade para o plano. Então o super conservador com 183,5%, o CD puro conservador com 178,2%, o moderado com 177%, todos acima da taxa de referência. A gente pode ver que nos últimos anos, os perfis que têm mais bolsa, eles têm se aproximado da taxa de referência, a bolsa tem andado bem. Vale lembrar que de julho de 2010 até 2015, a bolsa andou 0% nesse período. Então agora você pode ver que as curvas dos perfis que têm mais bolsa, elas estão mais inclinadas, buscando ali a taxa de referência. De qualquer forma, todos os planos estão com rentabilidade bem acima do CDI. O perfil Eletros está com uma rentabilidade de 116% do CDI, que é 161% contra 138%. O nosso CD puro super conservador, 183% contra 138%, isso dá 130% do CDI. É difícil achar uma rentabilidade dessa no mercado. Então, agora acho que temos ainda o ano do CD saudado, né? Por ele ter aquela parcela da renda fixa que o Max explicou, ele tem uma rentabilidade um pouquinho melhor. Ele está com 7% de rentabilidade, contra 5,7% da taxa atuarial dele e contra 5,5% que a gente havia previsto na política. Também o CD saudado dando quase 200% do CDI. É uma rentabilidade muito boa. Acho que agora... pode falar. Não, só respondendo uma questão aqui do Cláudio Bertini. Ele perguntou renda fixa, né? qual é a rentabilidade da renda fixa do CD puro em relação ao INPC até julho. Então, a rentabilidade da renda fixa do plano CD puro até julho, acima da inflação, acima do INPC, foi 1,31. Ou seja, foi a inflação mais 1,31 do período, que dá esses 3,9 ali na rentabilidade da renda fixa. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem. Não, na realidade, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente mencionar. O primeiro é relacionado aos imóveis, né? Embora tenha uma participação de 3,5%, é importante mencionar que os imóveis hoje estão todos locados. E ano passado, em dezembro, o único que não estava era o Mário Berg, a Eletrobras foi para o Mário Berg hoje, então todos os imóveis hoje já estão alugados, não temos nenhuma vacância, o que, dado o cenário de imóvel hoje no Rio de Janeiro, é uma coisa muito positiva, né? Outro ponto é que nós aumentamos, hoje nós estamos em torno de 21% no perfil Eletros em bolsa, então estamos com um risco um pouco maior do que estávamos na faixa de 15%, e no início do ano, no final do ano passado, e hoje estamos na faixa de 21%, 22%.
já é uma posição de risco um pouco maior, que é para se contrapor a esse novo cenário de taxa de juros mais baixa, né? E devemos, assim, eu não sei se passou despercebido, mas nós reduzimos a taxa de administração. Né? Nossa taxa de administração, a partir de abril, então já não é mais meio sobre os recursos administrados, é 0,45, só pontuando que a gente cobrava a mesma taxa de administração desde 2001, que era 3% sobre as contribuições e meio sobre os ativos, né, sobre os investimentos. Fizemos um trabalho de redução de despesa de 2014 para cá, conseguimos reverter o crescimento do fundo administrativo, que ele passou a crescer. Com isso, a gente, a partir desse ano, conseguimos reduzir a taxa de administração de meio para 0,45. É uma coisa que a gente tem se debruçado muito, temos sobre a questão das despesas e sobre os valores que cobramos de taxa de administração, e provavelmente a gente vai ter novidades também para os próximos anos, aí uma coisa que deve ter alguma novidade também positiva, né? Eu acho que também é isso. Essa apresentação vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, então se vocês quiserem acessar depois, verificar qualquer outra coisa, fiquem à vontade. E eu acho que é isso, não sei se esqueci de alguma coisa, alguém lembra de algo? Não. E qualquer dúvida vocês podem mandar também por e-mail, que a gente responde posteriormente, né? Vocês botam no e-mail, no atendimento@eletros.com.br, vocês colocam se... Chegou mais uma dúvida. Deixa eu tirar aqui, peraí. Espera aí. Aqui a gente está olhando o celular porque a gente recebe as dúvidas aqui por celular, então... As perspectivas do ganho para esse ano, com certeza, a economia mundial. Não, é de cima do INPC mais 5,2. INPC mais 5,2 ou 4,9. Quais são as taxas atuariais e por que 4,9 e 5,2? Eu acho que ele está se referindo aqui ao gráfico. Vamos voltar aqui. Do rentabilidade. Da rentabilidade. Isso. Aqui um é da política. Nós temos... esse aqui é 5,7. Talvez é o do Não, soldado. acho que é da renda fixa. O do soldado? Que um é só da renda fixa, né? 4,9. Vamos botar aqui do soldado. Nós temos duas metas, tá certo? Hein, Fábio? Foi o Fábio que fez essa pergunta. Fábio Gil. Bem, Fábio, é o seguinte, nós temos duas metas todos os anos. Nós temos a meta, que é a taxa de referência do plano, no caso do plano CD Eletrobras, que ele é CD Eletrobras e soldado, ele tem duas metas que são a taxa de referência do plano, que hoje é 5,25, e INPC mais 5,25. Essa é a primeira meta. Que é calculado pelo atuário, né? Que é calculado pelo atuário. Ele, mais ou menos... Agora a gente está estudando a taxa de referência do plano para o ano de 2020, que provavelmente deve cair, dada a taxa de juros que é maior, que é menor e etc., ela deve cair. E nós temos uma segunda meta, que é a meta da política de investimentos. A política de investimentos, nós somos obrigados a submeter o Conselho Deliberativo até 31 de dezembro de todo ano e deixar disponível, está lá no nosso site, inclusive está na área aberta, se não me engano, né? Está na área aberta do nosso site, você pode baixar e lá tem a meta da política de investimentos. Essa meta da política de investimentos, ela não é muito raro ela ser igual à meta da taxa de referência, vamos dizer, a taxa de referência do plano. Então a meta da política do plano, nesse slide 25, por exemplo, o plano CD soldado, a meta da política do plano é INPC mais 4,9, não é INPC mais 5,25. E a meta da taxa de referência é INPC mais 5,25. Se a gente olhar quanto que variou cada um até o mês de julho, um variou 5,7 e o outro variou 5,5. Nominal. Nominal, né? Que é o número de baixo. O plano rendeu 7%. Ele, no caso, bateu as duas metas. Eu acho que o importante aqui, ele bateu as duas metas, muito ajudado pela renda variável, que teve 16,9% de rentabilidade no período, e ajudado por aquela carteira que o Max mencionou, a carteira dele, a LM, que o plano CD tem, que é uma carteira que são títulos que rendem inflação mais 6,30, 6,40. Deixa eu ver se tem mais questões aí. Fernando Rodrigues mandou: perspectiva de ganhos para este ano quais são? Incertezas com relação à economia mundial em queda. Pergunta de Fernando, perspectivas... Fernando Rodrigues. Olha, é isso que a gente mostrou, realmente é isso. A perspectiva é de um menor crescimento mundial. China, Estados Unidos e Europa
Então vamos voltar aqui os slides, né? Opa! Tem que botar na apresentação. Por outro lado, esse menor crescimento mundial, ele está gerando também ativos de risco com valores muito positivos, né? Então o cara quando olha, porque o menor crescimento mundial gera uma taxa de juros menor no mundo e a taxa de juros baixa, então as pessoas, os agentes tendem a pegar o dinheiro delas e alocar em ativos com mais risco. É isso que a gente tem visto. Por isso esse gráfico aqui do S&P, a gente vê a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, então ele saiu da faixa de 3% para 2% aqui nesse gráfico, e a Bolsa Americana saindo de 2.400 para 3 mil pontos, né? 2.490, 2.400 até 2.980. Então, é o menor crescimento, mas também é um mundo com muito dinheiro e que quer remunerar esse dinheiro. E aí você vai para os lugares onde existe essa maior oportunidade. Fica claro, por exemplo, que o Brasil deu uma melhorada em relação aos seus pares nesse slide 8. Os países emergentes todos melhoraram, ganharam recursos, etc., mas o Brasil ganhou mais. Então, nós aqui estamos numa perspectiva positiva para o Brasil, menor crescimento, mas fazendo as reformas, as coisas estão mais demoradas, mas é uma recuperação. A gente está no ciclo econômico de baixa, né? A gente está saindo, nós estamos há 6 anos, vamos dizer assim, ou mais, sem crescer. Então a gente está com capacidade ociosa, está com baixa inflação, né? Tem tudo para reverter essa expectativa. Enquanto a gente vê o resto do mundo, na realidade, ao contrário, crescendo há 10 anos. Né? Os Estados Unidos crescem desde 2008, e um crescimento forte. Isso fazendo com que o mundo todo tenha uma perspectiva de crescimento menor. Então, nós temos um tempo para correr, fazer o nosso dever de casa e ter um resultado positivo. Né? Se esse cenário, se não houver uma coisa mais contundente na economia mundial, se a economia mundial tiver, vamos dizer, um soft landing, né? Uma queda de crescimento gradual, nada muito agressivo, esse cenário é um cenário positivo para o Brasil. A nossa maior preocupação é uma ruptura do cenário mundial, em que você tem uma queda mais forte do cenário externo, principalmente, eu diria, Estados Unidos e China, que são os dois principais focos de atuação sobre o Brasil. A Europa tem também, mas a gente não é, talvez, embora seja a nossa maior exportação seja para a Europa, mas não é uma coisa que tem um impacto tão forte. A taxa de juros hoje na Europa já é negativa. Então as pessoas olham muito o aspecto de taxa de juros americana para mercados emergentes, o impacto que tem, e olham também o aspecto da economia chinesa no que diz respeito ao fato de nós sermos produtores de commodities. Então são duas grandes variáveis importantes para a economia brasileira, a economia chinesa e a economia americana. E a gente tem visto o menor crescimento desses dois países, e temos visto o trade war, a questão do Trump com a questão da China. Então, por exemplo, hoje a Bolsa está caindo 2% antes da gente entrar aqui, e o motivo é porque saíram números da economia chinesa mais fracos. Foram divulgados hoje, ontem à noite, para hoje, números da economia chinesa mais fracos. Nós aqui, Brasil, mercado emergente, exportadores de commodities, imediatamente estamos sofrendo esse impacto. É claro, os Estados Unidos também está sofrendo, mas a gente está sofrendo mais. Né? Então, esse que é o ponto. Nós temos que ficar muito de olho na questão da China, ver o quanto que é impactado por essa guerra econômica com os Estados Unidos, e também como que vai se dar esse desaquecimento, né, da economia americana, que está vindo também com um crescimento menor nos últimos trimestres. Né? E por isso que essa taxa de juros caiu de forma expressiva também nos Estados Unidos. Agora, se for uma coisa devagar, a gente tende a absorver e ir em frente, e aí o foco vira para o que a gente está fazendo aqui dentro. Se a gente fizer o dever de casa, a gente tende a ter um cenário positivo para o Brasil, sem imaginar que lá fora tem uma ruptura. Eu acho que é isso em termos de perspectivas. A gente tem trabalhado com isso, a gente aumentou a exposição de bolsa. Se esse cenário que a gente está traçando for um cenário que se configure ao longo do tempo, a tendência é que a bolsa tenha uma rentabilidade bem superior aos ativos de renda fixa. Nós temos, ontem saiu uma média da indústria, né? Estava todo mundo prevendo 130 mil pontos de Ibovespa para o final do ano que vem, para o final desse ano 115, quer dizer, ainda são números bem melhores do que uma rentabilidade da renda fixa.
Agora, existe esse risco externo. Hoje, eu diria que o risco externo ele é muito maior do que o risco interno, do ponto de vista dos ativos. Então, tem uma pergunta aqui do Vinícius Fonseca com relação à resolução 4661, mais especificamente da parte de imóveis, né? Ele está perguntando se estabelece novas regras para investimentos em imóveis. Então, a resposta é sim, ela proíbe a gente agora de fazer novos investimentos em imóveis. O estoque de imóvel da carteira, ele pode continuar lá, mas no prazo de 12 anos esse imóvel ou tem que ser vendido ou tem que ser levado para um fundo imobiliário, né? Então a gente tem ainda alguns anos pela frente para poder tomar essa decisão. Se a gente achar que realmente vale a pena manter os imóveis e futuramente colocar isso num fundo imobiliário, a gente está fazendo até um estudo ano passado já, antes mesmo de sair a resolução, sobre isso. Então a legislação fala basicamente isso: eu não posso mais investir em imóvel, o estoque tem que ser transformado nos próximos 12 anos em um fundo imobiliário ou ser vendido. Então é isso mesmo a questão. Mas a gente pode investir em fundo imobiliário. Ah, não, fundo imobiliário está permitido fazer ainda. Não podemos investir em imóvel diretamente. Imóvel diretamente não pode mais. Acho que é isso. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que o vídeo vai estar disponível, esse mesmo vídeo vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão, vocês podem mandar para a gente por e-mail no atendimento@eletros.com.br. Bota dúvida relacionada à apresentação de resultado. Essa apresentação, os slides, vão estar na parte restrita do participante, então você vai poder fazer logon lá na sua área restrita e fazer o download da apresentação dos slides. E a nossa apresentação com a nossa participação vai estar no canal do YouTube. Eu queria agradecer, não sei se alguém tem mais alguma coisa. Não. Então é isso, muito obrigado.